tia, eu sou João. Pode. Feliz Natal! Feliz Natal, João! Feliz Natal! Feliz Natal para todo mundo. Ontem foi dia 25, hoje é dia 26 de dezembro. E nesse domingo a gente ainda quer desejar Feliz Natal, porque todo mês de dezembro a gente tem pensado nesse assunto, não é isso? Mas Jesus nasce no nosso coração todos os dias. E o Natal é para a gente festejar e lembrar que Jesus veio ao mundo para nos salvar, para nos trazer palavras de alegria e palavras de amor. É ou não é, gente? Bom, e sabe quem é que recordou todo o Natal em forma de desenho? Foi a Aninha, a Ana Beatriz. A Ana Beatriz desenhou o Natal. Ela vai apresentar pra gente agora o desenho dela e tudo que ela pensou em relação ao Natal. A gente vai ver com muita atenção. E lembra, gente, a Aninha é aquela que disse pra gente pintar a leitura bíblica do mês de dezembro inteirinha com a cor turquesa que ela tanto gosta. Aninha, vamos lá, conta aí como é que é o Natal, você sabe, e a gente vai prestar atenção no seu desenho, tá bom? Gente, vamos lá, culto das crianças do dia 26 de dezembro, aquele culto que você não veio para assistir, você veio para participar e prestar culto ao nosso Deus. Vamos lá? Bia, mostra aí. Apresentando Bia. Oi, pessoal, eu tô comendo aqui chocolate. Você vai explicar os desenhos maravilhosos que você fez, né? É de Maria e José. Tá, então qual que é esse aqui? Esse é que a Maria estava andando feliz. Enquanto Maria estava andando, encontrou um pequeno anjo dizendo que a Maria vai estar grávida com José e vai ter o filho Jesus. Aqui é uma bola de Natal. Tá aqui. E aqui é José sonhando com um anjinho. Gente, o anjinho tá perfeito. E aqui? E aqui Que lindo. tem a Maria e o José andando para Belém. Andando para Belém. E o que ele tá fazendo com isso aqui, ó? Eu liderando ele para ir para Belém. Liderando ele. Uhum. Isso aqui tudo subindo. É o prédio feito de madeira de Belém. Ah, e aqui? O que é isso aqui? É burrinho. E o José tá vendo atrás da casa. Em todos, vocês estão vendo que todos os lugares estavam cheios. E aqui é uma árvore de Natal. E quando eles chegaram a pastores que seguem as ovelhas e botam no estábulo, viram uma estrela e que guiou eles até onde Jesus nasceu. Gente, que lindo. Quem são esses aqui? Tá, São e os aqui em pastores. cima? Os pastores. E aqui em cima? Estrelas. E esses três aqui? Três reis magos. Que lindos. E aqui em cima? São os pastores, seguindo a estrela. Seguindo a estrela. E os três reis magos? Sim, os lugares estavam cheios. Entendi. Aqui é uma árvore de Natal. E aqui é o quê? Quando eles chegaram a um estábulo de Belém. É um presépio? Sim, é o presépio. E quem tá aqui? Menino Jesus, E aqui? Maria, E aqui? José. E aqui está o burrinho. De tudo que a Bia desenhou, o que eu mais gostei foi do nascimento mesmo, mas eu gostei muito daquele prédio enorme, representando todos os lugares de Belém ocupados. Não havia lugar para Jesus naquela cidade. Tem lugar para Jesus no seu coração? Vamos ter lugar para Jesus no nosso coração? Vamos lá? E agora a gente vai cantar com a Inês e com a Isabela aquela música que fala que nasceu um pequenino como eu e você. Foi Cristo que nasceu. Vamos lá cantar com a Inês e com a Isabela? Quem não sabe, pode acompanhar e tentar decorar. Ou então, olhar aqui, ó, o QR Code que está aqui na tela, apontar a câmera do celular para ter acesso ao boletim dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo com
a liturgia, que é a ordem do culto. E tá aqui, olha, a letra da música, Nasceu um Pequenino Como Eu e Você. Vamos cantar com a Inês e com a Isabela? Isso ficou bem bonito, né? A Cristo toda a glória, toda a gratidão. E por causa disso agora a gente vai fazer a oração de início do culto. Vamos fechar os olhos, colocar assim as mãos e fazer a oração de louvor que inicia o culto a Deus. E quem vai nos conduzir a Deus nessa oração vai ser a Malu, a Maria Luísa. Então vamos lá, Malu, a gente já está preparado, todo mundo de olho fechado, com as mãos assim. Então vamos lá, gente. Agora eu vou fazer uma oração. Papai Santo, sobre essa vida, que o Senhor agradeça esse dia, que o Senhor, obrigado pela minha família, eu te agradeço por isso, abençoe todas as famílias, eu agradeço que o Senhor faz a gente respirar, que o Senhor fez tudo por nós, tudo para a gente. Eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Tchau! Amém, Malu. Depois que a Malu fez a oração de louvor, a gente agora vai fazer a leitura bíblica. A sua Bíblia está aí, preparada para a gente fazer a leitura. E a gente está fazendo a leitura de um momento do nascimento de Jesus, quando o anjo fala para Maria, mãe de Jesus, que ela vai ter um bebê. Então, a gente vai fazer a leitura bíblica, abrindo a Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 grandão e o pequenininho, do 26 ao 33. Quem vai fazer essa leitura pra gente vai ser a Bia. A Beatriz vai fazer essa leitura. Eu marquei a minha Bíblia com a cor turquesa, que é a cor que foi escolhida pela Aninha do desenho. Lembra que eu falo sempre para vocês que a cor turquesa é uma cor entre o azul e o verde, que não é nem azul nem verde, que é turquesa. Eu tinha escolhido 3 tons de turquesa, aí marquei a minha Bíblia com os 3 tons, já fiz isso. Aqui, olha, quer ver? Vou mostrar para vocês. Aqui, olha, tá? Aqui, ficou bem marcadinho e não rabiscado. A gente não tem que rabiscar, senão como que você vai fazer a leitura depois? Você não vai enxergar nada. Então, eu marco para saber que a cor da Bia preferida é turquesa, para saber que a gente fez a leitura do mês de dezembro em Lucas 1, do 26 ao 33, tudo marcadinho, não foi de canetinha, para não estragar minha Bíblia. E agora a gente vai prestar atenção na leitura. Eu vou guardar meus turquesas aqui, tá? E a gente vai prestar atenção na leitura da Bia. Bia, pode ler que a gente está prestando atenção. Vai lá. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem e deposada com certo nome da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito
e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Boa, Bia! Muito boa a sua leitura. Gente, olha, e agora a gente vai memorizar o versículo que foi o que os anjos disseram para os pastores no dia do nascimento de Jesus. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Lucas 2:14. E quem vai ajudar a gente a memorizar? Gente, hoje só dá a Aninha nesse culto. Uma delas é a Aninha. Ana Beatriz vai nos ajudar a memorizar. Depois da Ana Beatriz, o Eric. E a gente vai relembrar Salmo 119 e 105. Começa com lâmpada, será? Quem vai ajudar a gente a recordar vai ser a Laura, a Betina e a Clara. Então, a gente vai falar um montão de versículo 2 com a Ana Beatriz e o Eric. Depois a gente vai falar Salmo 119 e 105 com a Laura, com a Betina e com a Clara. Vamos embora? Lucas 2:14. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra para os homens a quem Ele quer bem. Hoje eu já falei um versículo e esse versículo é: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Lucas capítulo 2, versículo 14. Um beijo, tchau! Agora vamos fazer a leitura do livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Hoje eu vou falar o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105 fala da Bíblia, que é uma lâmpada para os pés, para iluminar o nosso caminho, dizer onde que a gente deve ir, caminho certo, caminho errado, e a gente já tem falado muito nisso aqui no culto, não é? Bom, então agora a gente vai orar de novo, em agradecimento a Deus. A gente vai agradecer a Deus por tantas bênçãos que a gente teve durante a semana. Vamos lá? Quem vai fazer essa oração vai ser a Daniela. A Daniela vai fazer a oração um pouquinho baixinho. Ela é bem pequenininha, mas a gente vai prestar bastante atenção e vai fazer a nossa oração aqui dentro do nosso coração, tá? Agradecendo a Deus. Vamos nos lembrar dos aniversariantes do mês de dezembro, tá? E vamos nos lembrar de tantas bênçãos que a gente tem recebido. Vamos lá, Dani. 5 dedos nessa mão, 5 nessa outra estão. Vamos lá? Oi, gente. Vamos lá? É a oração. Tem que estar com a mão assim, tá? 5 dedos nessa mão. 5 dedos outra estão. Cruzada assim, oração. Abençoe por tudo. Abençoe por tudo. Tem a nossa família em tudo. Todo mundo deixa eles sendo pão, não me ganhe e tudo. Tá bom? Que foi, mamãe? Amém.
sozinha. Amém, Daniela. Parabéns, muito boa a sua oração. Bom, Daniela orou, a gente prestou atenção e orou também, de olhos fechados e de mãos postas. E agora a gente vai se ligar, porque veio a mensagem. A mensagem, eu até botei aqui a minha casinha de dedoche. Aqui dentro tem vários dedoches. Dedoche é aquele marionete de dedinho. E eu vou pegar o meu ratinho, porque hoje a mensagem fala sobre perigos e armadilhas. Coisas que às vezes parecem que estão certas, mas estão erradas. E hoje eu vou contar uma história da minha cabeça que tem a ver com uma família de ratos. Tanto que a nossa mensagem se chama Ratoeira. Vamos ver o que é? Vamos ver o que é? Vamos ver? Vamos prestar atenção na mensagem? Vamos prestar atenção na mensagem, na história que eu inventei, tá? E vamos prestar atenção na história verdadeira da Bíblia, que nos ensina que a gente deve seguir sempre pelos caminhos corretos, pelos caminhos certos, tá bom? Então vamos lá, vamos participar da mensagem junto com o meu amiguinho, Senhor Ratinho. Vamos lá? Então, gente, vamos começar? Vamos começar contando uma história da Bíblia? A nossa mensagem de hoje se chama Ratoeira. O que será que a gente vai aprender? Qual é o ensinamento bíblico que fala sobre ratoeira? Eu acho que nenhum ensinamento bíblico fala sobre ratoeira, mas a gente vai saber por que essa mensagem se chama a ratoeira. Então, vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Então, vamos lá, né? Vamos começar, né? A gente vai começar falando o seguinte. Eu vou começar a nossa história mostrando para vocês uma história bíblica. Na verdade, eu não vou começar com a história da Bíblia, não. Eu vou começar com outra história para vocês chegarem a entender o que eu quero falar da Bíblia. Por que a nossa mensagem se chama Ratoeira? Por que será? Será que a Bíblia tem alguma história que fala disso? Vamos procurar saber. Bom, primeiro, eu vou contar uma história da minha cabeça. Será que é uma história da minha cabeça? Ué, mas quem é essa pessoa? Essa pessoa não sou eu? Sou eu sim, gente. Eu estou aí bem pequenininha. Essa pequenininha que está rindo sou eu. E eu estou do lado do meu pai. E essa história é inventada da cabeça do meu pai. O meu pai sempre contava uma história inventada e essa é uma delas. Ele gostava de contar histórias inventadas. E aí eu vou contar para você primeiro essa história inventada pelo meu pai, para poder chegar lá na história da Bíblia. Essa sim é uma história verdadeira, de homens e mulheres que viveram aqui na Terra e que com a história desses homens e dessas mulheres a gente aprende como a gente deve agir, como a gente deve conviver com as pessoas. Mas primeiro eu vou contar uma história da cabeça do meu pai. E a história da cabeça do meu pai é sobre uma família de ratos. Vocês sabem que os ratos gostam de viver nos buraquinhos das casas, não é isso? Esse aí não é o rato da nossa história. Eu só estou mostrando como que às vezes eles moram dentro de uns buraquinhos. E aquele buraquinho na parede da casa, pertinho do chão, atrás do sofá, era a entrada da toca da família Rato. Lá tinha um pai e um filho, o senhor Camundongo Rato e o seu filhotinho Orelhudo Rato. Eles moravam lá naquele buraquinho, logo atrás do sofá. E eles viviam conversando. O pai, senhor Camundongo Rato, sempre levava o seu filhotinho Orelhudo Rato até a porta da toca. E mostrava algumas coisas que tinham lá fora da toca. Sabe por quê? Porque ele queria que o filhotinho tivesse proteção. Era importante que ele conhecesse muitas coisas. Então, todos os dias, o senhor Camundongo Rato levava o seu filhotinho Orelhudo Rato até a porta da toca e mostrava duas coisas para ele. Mostrava o gato e a temida ratoeira.
Seu camundongo rato, ele achava que o filhotinho, para ficar bem protegido, era muito importante que ele conhecesse essas duas coisas. E ele falava assim: querido filhotinho orelhudo rato, veja bem, preste atenção. Aquele ali que você está vendo, que tem uma orelha, bigodes, aquele ali é o gato. O gato tem orelha de gato, tem bigode de gato e ele tem um rabo bem comprido. Todos os gatos têm um rabo grande, ele anda rebolando e ele faz miau. Olha, os gatos se alimentam da família camundongo-rato há muitos anos. Fuja deles, fuja deles. E olhe bem e tome cuidado. Viu, meu filho orelhudinho? Preste bastante atenção como ele é. Ele tem bigode de gato, ele tem orelha de gato. Não chegue perto dele. E além disso, olhe bem ali para o ladinho. Você está vendo uma coisa estranha? Aquilo ali se chama ratoeira. Olha, é perigosíssima. Ela parece inocente, ela tem até um pedacinho daquilo que a gente mais gosta em cima dela, queijo. Não se aproxime dela, nunca. Não se engane, nem se aquele queijinho for polenguinho, você não chegue perto. E assim, gente, dia após dia, no mesmo horário, a mesma cena. O pai cuidadoso, o senhor camundongo rato, e o filhotinho orelhudo rato na porta da toca. E as explicações sobre o gato e a ratoeira. O meu pai contava essa história para mim. E ele também falava que a vida é feita de escolhas. Se no futuro o orelhudo rato tomasse alguma decisão, ele tinha que lembrar do que o pai dele falava para ele. Ele tinha que lembrar de tudo. Se no futuro o orelhudo rato preferisse andar lá fora e pisar no rabo do gato, ou então enfrentá-lo frente a frente, ele sabia o que ia esperar por ele. Mas era uma escolha. E também, se ele resolvesse comer o queijo polenguinho da ratoeira, ele também ia fazer uma escolha. Não era uma boa escolha, né? Porque ele sabia que eram coisas perigosas para ele. Então, ele podia se afastar do perigo. O meu pai contava essa história para mim, sempre contava e dizia: a vida é feita de escolhas. Por que eu estou falando isso? É pelo seguinte, gente. É porque o ano de 2022 vai começar daqui a pouquinho. E a gente vai ter que fazer algumas escolhas sempre na nossa vida. A gente tem muita coisa ainda para aprender, não é mesmo? Mas assim, que tal se a gente lembrasse das lições da Bíblia que a gente aprendeu durante o ano de 2021? Foram muitas histórias, né? Muitos ensinamentos bíblicos nos ajudando a escolher o caminho. Um caminho de amor e paz, que é o caminho certo, ou um caminho errado, que é o caminho de tristeza, um caminho de coisas erradas. Isso não é bom. A gente teve tanto ensinamento bíblico ajudando a gente a escolher, não é verdade? E a gente sempre deve escolher o caminho certo. Não deve ficar na dúvida. E na Bíblia tem algumas histórias muito interessantes sobre pessoas que fizeram escolhas de caminhos bons. Por exemplo, tem a história de um rapaz chamado Timóteo. E a história que eu vou contar chama Paulo leva consigo a Timóteo. Paulo era o apóstolo Paulo, missionário Paulo. Por que ele quis levar com ele Timóteo? Será que é porque Timóteo era um menino levado? Não. Será que Timóteo era desobediente?
Não, Paulo quis levar Timóteo para as viagens missionárias. E essa história que eu vou contar está escrito em Atos, no capítulo 16, no versículo do 1 ao 5. Timóteo era um menino quando o apóstolo Paulo conheceu. Ele era bem pequeno e ele foi muito bem instruído espiritualmente pela mãe dele e pela avó. No livro de Atos, que a gente viu ainda agorinha, a gente pode perceber como ele era querido por todos. Ele era um menino que ele aprendeu as coisas boas da Bíblia. E Paulo ensinava a mãe e a avó sobre a Bíblia. E Timóteo ia crescendo, crescendo, e ia aprendendo cada vez mais. E ele gostava de fazer sempre o que era certo, o que era bom aos olhos de Deus. Ele era um menino bastante obediente. E na Bíblia está escrito que dele davam bom testemunho os irmãos. O que será? O que será? O que significa isso? Dar bom testemunho os irmãos. Vamos ver o que é? Vamos traduzir? Não estou entendendo nada. Vamos tentar traduzir? Na Bíblia diz que os irmãos, os crentes, falavam bem de Timóteo. Por quê? Porque Timóteo era um menino que sempre escolhia os caminhos certos. Por quê? Porque ele tinha aprendido com a mãe e com a avó todos os caminhos certos. Parece até o orelhudo do rato que aprendeu com o senhor Camundongo Rato, né? Bom, aí Paulo foi então e pediu para a mãe e para a avó para levar Timóteo nas suas viagens. Ele era muito querido naquele lugar, ele era tão bom, tão educado, e todos os outros cristãos gostavam muito dele. Ele não esqueceu os ensinamentos da mãe e da avó, e nem os ensinamentos de Paulo. Olha, o missionário Paulo quis que ele fosse de sua companhia. E ele foi. Ele foi e viajou com Paulo em muitos lugares, muitos lugares. Ele se tornou até um líder das primeiras igrejas que existiam no mundo. Sabiam que crianças inteligentes recebem ensinamentos e aproveitam ao máximo tudo que aprendem? Vocês são inteligentes, não são? E aí Timóteo chegou até a escrever, junto com Paulo, algumas cartas. Algumas daquelas cartas que a gente vê lá na Bíblia, ele ajudou a escrever. Paulo orientava e ele escrevia. Ele foi crescendo, crescendo e ficou um adulto muito inteligente e muito obediente. Assim, as igrejas foram se fortalecendo na fé, dia a dia, e aumentando também em número. Está lá em Atos 16:5, com a ajuda de Timóteo a Paulo. Por quê? Porque Timóteo tinha aprendido direitinho tudo que a avó e tudo que a mãe tinham ensinado. É muito importante a gente aprender as coisas boas da Bíblia e continuar agindo de acordo com a vontade de Deus, não é isso? Então, ele viajou demais. Ele viajou até de barco com Paulo, visitando as igrejas e aí falando do amor de Jesus para todo mundo. As crianças inteligentes não caem em armadilhas, igual lá o nosso querido orelhudo do rato. Não caem em armadilhas. A Bíblia fala assim, olha, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te acrescentarão anos de vida e paz. Está escrito lá no livro de Provérbios. Lembra, gente, crianças inteligentes aprendem ao máximo muitas coisas boas, se tornam bons cidadãos de bem, bons servos de Deus, não caem em armadilhas, não ficam presos nas ratoeiras. Gente, vamos passar agora o ano de 2022 escolhendo sempre o caminho do bem. Vamos embora? Isso, muito bem. Você gostou? Gostou da mensagem? Você viu? Você viu que é um perigo? É um perigo, de repente, a gente sabe que existe lá fora da casinha
um gato e existe lá fora da casinha uma ratoeira, ou seja, duas armadilhas perigosas, ratinho, você vai sair e vai enfrentar? Não, você é esperto, você é inteligente, você já sabe que lá fora tem esses perigos. Por quê? Porque você já colocou no seu coração que aquilo ali é um perigo. E a mesma coisa Timóteo. Timóteo, da nossa história verdadeira da Bíblia, não é isso? Ele sempre escolheu os caminhos certos porque ele aprendeu com a avó e com a mãe e com o apóstolo Paulo tudo o que ele deveria fazer de certo e de errado. Eu vou guardar agora o meu amiguinho na minha casinha de Dedoche, tá? E agora a gente vai cantar. Nesse último domingo do ano de 2021, dia 26, a gente vai cantar aqui Cristo a Esperança, uma música que vocês gostam muito, que cantavam muito com a gente lá no presencial, e agora a gente vai cantar. E a gente vai se preparar para um novo ano que vai se iniciar agora. A partir do domingo que vem, a gente está aí de novo com o culto das crianças. Gente, haja o que houver na vida de vocês, nunca deixe de prestar culto a Deus. Nunca deixe de prestar culto a Deus. O único que deve receber todo louvor e adoração. Vamos lá, gente, então cantar Cristo a Esperança? Cristo é a solução para o meu caminho, do princípio até o fim. Gente, mais uma vez eu digo para vocês, haja o que houver, nunca deixem de prestar culto ao nosso Deus, à nossa esperança. E agora a gente vai fazer a oração do Pai Nosso com a Bianca, mãe do João Berincasa, que começou o culto. E a gente vai receber as bênçãos de Deus nesse último domingo do ano de 2021, através do reverendo Diego, também é pastor da nossa igreja, tá? Então vamos fazer a oração do Pai Nosso com a Bianca e depois receber as bênçãos de Deus através do reverendo Diego, que é esposo da Bianca. Então vamos lá, gente, terminando esse culto tão abençoado. Eu desejo a todos uma excelente entrada de 2022. Estamos aí no domingo que vem, hein? Beijo grande! Oi! Vamos falar com o Papai do Céu? Vamos juntar os nossos dedinhos e fechar os nossos olhinhos? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Um beijo! Crianças, terminamos mais um encontro, mais um tempo de alegria, de aprendizado sobre o nosso Deus. Agora a gente vai receber a bênção do Senhor. Vamos fechar os olhos e sermos abençoados pelo nosso Deus? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com vocês, crianças, com todo o povo de Deus ao redor da terra, hoje e sempre. Amém. Beijos. Boa semana para vocês. Tchau.